Que custaram a bagatela de $10.000. Foram comprados. Padre Magela. Eu me lembro. Padre Magela que trouxe pra mim. Agora, é interessante que como que a Idade Média perdura na literatura portuguesa, brasileira, e o Ariano é um exemplo disso. Ariano, Muito um elemento medieval muito presente, tanto na literatura como os cordéis, na heráldica, né? Na questão dos cordéis também lá, né, que tem muito esse elemento, né, do alto, né, da questão do conto ligado à religião, né, que seria e também aquela questão do picaresco, né, o João Grilo como herói picaresco que a gente tem. Tem alguém pesquisando a heráldica? Porque ele tem todo um estudo sobre saiba, heráldica nordestina, né? Que eu saiba, não. Ele tem. Tem tanto que ele costuma escrever com um tipo de letras que vem das letras de marcar bois. Lá. Exato. Não é? E essas letras são tiradas da heráldica. Ariano é uma pessoa interessante. Um protestante convertido ao catolicismo. E hoje católico convicto. E é muito interessante isso no alto, né? Quando pergunta lá para Jesus Cristo, o senhor é protestante? O senhor conhece a Bíblia de cor? Não, eu sou católico. E é interessante, ele teve uma educação inteiramente protestante. Exato. E depois uma conversão. E essa conversão do protestantismo para o catolicismo, eu acho que ela se exprime muito bem quando ele faz o teatro com o Alto da Compadecida. Exato. Da Virgem. Né? Que não é cultuada pelos protestantes. Agora, é interessante essa... Não sei se já assistiu aquela versão que os Trapalhões fizeram do Alto da Compadecida. Eu não vi. Eu considero a melhor versão do Alto da Compadecida. É mesmo? Apesar do Mussum, que faz Jesus Cristo, quando é a única alteração Você do texto. tem isso? Estão sendo relançados agora. Eu Os tenho filmes. impressionante. Engraçadíssimo. É muito engraçado. Eu acho a melhor versão. Mas ele tem uma alteração, porque quando pergunta, você é protestante? O Mussum responde assim, não, vamos deixar esse assunto de lado. Porque no alto... Mas esse é um tema interessante, né? O tema do O Ariano gosta muito do desempenho do Matheus Nastergalli. Ele acha que é o melhor João Grilo que ele teve. Professor, a gente está comentando isso comigo. Que o jeito que ele encarnou o personagem realmente representaria, né, o que ele estava querendo dizer ali. E outra coisa que a gente estava conversando também, em relação à obra, é que a falta do palhaço, né, no filme não tem. Uma pena. O prólogo, né? É um prólogo. É o prólogo típico dos autos medievais. Porque o palhaço seria a encarnação do próprio Ariano na peça. E ele ficou faltando. Interessante que a minha edição é uma edição mais antiga da Agir, e tinha uma introdução do próprio Ariano, falando sobre a primeira montagem da peça. Sim. Essa versão mais recente não tem isso, talvez no final. É da década de 50. Existe um comentário só que não é do Suassuna, de outra pessoa. Ao final? Isso, ao final tem. Do Braulio Tavares. Muito amigo dele. Ele que fez um comentário aí. Também muito interessante. E no final tem uma cronologia da vida do próprio Ariano. O Braulio Tavares é muito bom. Muito no comentário, ficou ótimo, muito impressão. bom. A senhora gostaria de alguns versos? Vocês gostariam? Eu quero, por favor, também. Ok.
É interessante essa presença medieval em Ariano, né? O próprio alto, o tema. O que eu acho muito interessante, né? Assim, como sinal vamos dizer, da excelência artística dele, é como é que ele pega 3 contos tão diferentes, tão díspares, e monta um único teatro, um único alto. E a unidade. Não é? Impressionante. É interessante também o contexto ali, né? Ele está estudando direito, com alguns amigos ele monta um teatro. E a partir desse teatro que ele monta, que é o teatro estudante. Ele é formado em Direito? Ele é formado em Direito. Não sabia, porque ele era professor de Estética na Universidade Federal de Pernambuco. Mas é formado em Direito. O curso de Estética dele foi, inclusive, relançado há uns 5, 6 anos atrás. Eu tenho o curso de Estética dele. E tenho também uma aula magna que ele deu na Universidade de Pernambuco, que é excelente. Muito boa. Agora, dizem que ele não gosta muito de viajar, né? Não. Ele parece que tem medo de voar e evita ao máximo viajar. Mas o tema do alto, ele é um tema muito interessante para o direito, porque não é só para o direito, para a antropologia também, porque retrata um pouco o problema da alma do brasileiro, né? O espírito brasileiro. Até que ponto o João Grilo e o Chicó, né? As histórias que o Chicó inventa, é interessante. como isso tem a ver com o nosso jeito de ser. Né? É verdade. Eu acho que ele faz um painel da sociedade brasileira, que você tem várias classes. Você tem o padre mais o bispo, a parte da igreja. Você tem o cangaceiro. O padeiro. Você tem o padeiro e a mulher do padeiro. Você tem o Chicó e o João Grilo. Tem o major. O major, que seria o grande latifundiário. A gente tem todas as castas brasileiras ali representadas e existe aquela questão do povo, representada pelo João Grilo e pelo Chicó. Né? Aquela questão dele ter que usar aquela sabedoria, esperteza que nasce, né, naquela situação diversa, no caso dele representando ali a fome, né? Para ele superar, né, essa fome, ele vamos supor, passa eles para trás, mas não seria passar para trás no sentido ruim, mas seria no sentido legal, seria a questão do jeitinho brasileiro, ou seja, seria um olhar diferente do próprio jeitinho, né? Seria a pessoa que age do jeito que age para sobreviver. Porque há um livro de uma antropóloga, que é a Lívia Barbosa, e a Lívia... Obrigado. Essa é uma geleia de pimenta, se vocês quiserem provar. Eu quero sim. É bom? É muito gostoso. Quer provar? Se a senhora quiser provar. Eu quero. Com a geleia de pimenta, eu quero. Não garanto que eu já tomar todo, mas vamos ver. Mas a Lívia Barbosa tem um livro chamado O Jeitinho Brasileiro, né? Isso. Em que ela tem uma leitura muito inovadora, foi na época, sobre o jeitinho. Sim. Em que ela fala que o jeitinho tem um aspecto muito positivo no Brasil. Quando o Estado é muito omisso, né, as relações sociais que se estabelecem entre as pessoas acabam suprindo essa falta que o Estado faz. Isso é um lado bom do jeitinho. Né? Isso é uma coisa que sempre me impressionou. Você está no trânsito dirigindo e ninguém deixa você entrar na outra faixa. Mas se você olha no olho da pessoa, a pessoa deixa. Você pede assim... acho que tem um compromisso social, esses compromissos sociais que se estabelecem nessas relações são muito interessantes. E o Chicó e o João Grilo, em especial, representam muito isso. É interessante que isso no julgamento que dá a resposta disso. Né? Jesus, né, o próprio Deus perfeito, reconhece a validade da atitude dele, mesmo ao legalismo, né, às vezes parecendo errado, né, mas aos olhos de Jesus, conhecendo o caso, percebendo, né, que se outra pessoa estivesse naquele local, ela faria a mesma coisa. Ou seja, se o coronel estivesse no lugar do João Grilo, ele também agiria daquela maneira. Ou seja, seria aquela inovação que o brasileiro faz para vencer aquela situação diversa. Aí dá a ideia, né, que a gente até estava conversando no carro, vindo para cá, a questão do anti-herói. Alguns comentadores falaram que o João Grilo seria um anti-herói. Que não é verdade. O Adriano reagiu contra isso. Firmemente. Mas não deixa de ser um anti-herói no sentido, por exemplo, do Quixote.
Quixote também é um anti-herói. No sentido de ser o antimodelo do herói romântico. Sim. Não é também? Mas quem vence todos os percalços, todas as peripécias da vida como o João Grilo, é herói, não é anti-herói, não. Eu também acho. Eu acho que ele é herói. Obrigada, viu? É o muito bom, jeito. viu? Às vezes seria Fica um bom? jeito. Fica. Às vezes seria um jeito de Mas eu entender a acho que eu palavra queria herói. mais um pouquinho da geleia. Ok. Que pimenta é essa? É pimenta vermelha. Uma geleia de pimenta. Não sabe que pimenta não, né? Deve ser malagueta, né? O dedo de moça. Deve ser dedo de moça. Você dissolveu todo e quer mais? É. Será que mais do que Tá bom. isso? Obrigado. Por nada. Às vezes seria a própria noção de herói que a gente tem, né? Seria aquela noção do herói americano, né? Essa noção que ele traz seria uma noção, para mim, de herói inovadora. Seria uma noção bem ligada né, à questão do brasileiro. Ou aliás, do brasileiro em geral não, do brasileiro pobre, carente, Sim. que precisa de agir daquela maneira, né, como saída de vida. É. Às vezes esse é heroísmo. É. O heroísmo Astúcia, esperteza, né? Isso. A palavra melhor é essa. Como acho, saída. astúcia. É um Ulisses, um pouco ao modo de Ulisses, né? Uhum. O Oriano chama ele de picaresco. O que seria o picaresco, professora? Picaresco? Isso. Olha, o pícaro é um tipo que surge no romance espanhol do século XVII, chamado da literatura picaresca. O pícaro é um indivíduo que enrola todo mundo, passa todo mundo para trás, é mais perto que todos, sabe? Então você tem tem vários livros da literatura picaresca, mas o protótipo é o Lazarillo de Tormes, na literatura espanhola. É muito bom, viu? O João Grilo é o tipo do pícaro. É o pícaro, né? O Pedro Malazarte. É o Pedro Malazarte. Pedro Malazarte. É. Agora, é muito interessante um problema que o Alto coloca, que é sobre... É um tema que está muito em voga no direito, que é chamada a justiça restaurativa. Sim. O modelo da justiça sempre foi a retribuição. Sim. Fez, paga. Mas de um tempo para cá, tem ganhado força a ideia de que a justiça pode não se basear simplesmente numa retribuição. E, por exemplo, o Poder Judiciário tem recorrido muito à prática da mediação, por exemplo, no direito de família. Sim. Hoje no fórum, antes de se passar pelas varas de família, no processo de separação, se passa por mediadores, que não tentam propriamente conciliar as pessoas, mas tentam mostrar que há uma vida que até então tinha sido construída em comum, que há aspectos positivos dessa. E é muito interessante porque o perdão que é concedido na peça envolve muito essa perspectiva de uma justiça restaurativa, porque na peça, apesar de tudo que fizeram, são em alguma medida perdoados. Né? 5 são salvos, né? É. O João Grilo volta à terra. Volta à terra. E aqueles 5, quer dizer, o cangaceiro é o único que é de totalmente perdoado. Por quê? Porque, na realidade, ele se tornou cangaceiro pela vida que teve, não é? Pela morte do pai, quando ele era menino, na presença dele, não é? E depois os outros, eles são... A gente tem a impressão que aquilo é o purgatório, né? Que eles vão para o purgatório por uns tempos. 5, né? Quer dizer, o padeiro e a mulher, o bispo, o padre. E o padre. Aliás, é um tema muito medieval, muito tipicamente medieval, esse do bispo e do padre no purgatório ou no inferno. Né? Vários quadros medievais retratam. É interessante. Geralmente tem um retrato, uma geografia do universo, e aí você vê bispos e padres no céu, no purgatório e no inferno. É muito tipicamente medieval isso, né?
essa representação Não me popular. lembrava disso. Há um quadro no MASP que eu não me lembro exatamente de quem é. E aí há um quadro, há um Jesus Cristo crucificado no centro, e do lado várias pequenas iluminuras, algumas no inferno, algumas no céu, representando isso. Sempre há um rei e um padre, um religioso, Sim. em cada um desses lugares. E é interessante porque no alto isso é um tema do alto, né? Agora, o fato de Oriano ter intitulado a peça Alto da Compadecida já mostra a ligação com a Idade Média, Sim, né? Porque sim. eram peças medievais, os altos. E na Espanha chamavam-se altos sacramentais, porque eram sempre de fundo religioso. É interessante, a professora estava comentando comigo ali de fora que na Alemanha o nome já foi diferente, né? Ah, é. Uma Como Quando era eu fui a à Alemanha? Alemanha, sabe? Eu estava na Alemanha Ocidental. E aí quis ir à Alemanha Oriental, foi antes, quando estavam separadas ainda. Então a passagem era no lugar em que você era revistado, tinha que trocar o marco ocidental pelo marco oriental, você deixava lá, depois te devolviam e te revistavam todo. E chamava-se esse lugar Checkpoint Charlie, era no muro, era uma passagem pelo muro de Berlim. Então eu fui, e quando eu acabei de descer do ônibus, eu vejo uma casinha assim, que era uma casinha da prefeitura, que anunciava todos os eventos daquela semana. Você acredita que estava passando o Alto da Compadecida? É mesmo? Estava passando o Alto da Compadecida com esse nome, Das Testamento des Hundes, o Testamento do Cachorro. Que é uma das peças. Mas acontece que lá, quando a gente ia para a Alemanha Oriental, às 10 horas, se você não tivesse voltado, você era preso e recolhido à sua embaixada. E eu não quis me arriscar, fiquei com medo. Estava sozinha, Fez bem. então não quis. E eu não vi, então, assistiu. o Alto da Compadecida em alemão. Mas depois eu falei com o Ariano sobre isso, e ele disse, é mesmo, é Das Testamento des Hundes, o testamento do cachorro. Puseram o cachorro da frente da Compadecida. Engraçado isso, né? Isso era em Berlim. Em Berlim. Na passagem da Berlim Ocidental para Berlim Oriental. Porque esse é um dos textos que dá origem ao alto, né? O testamento do cachorro, o cavalo que defecava dinheiro. Dinheiro que depois ele castigo. substitui pelo gato, porque Isso. o gato é muito mais manejável. Num teatro, exato. Imagina o cavalo. Como é que você ia manejar o cavalo lá? Não entendi. Né? E também ele tem uma coisa interessante, que o folheto se chama, o cordel chama O Cavalo que Defecava o Dinheiro. E ele põe lá, descomer, não põe defecar. Exato. O gato, né? Esse gato descome dinheiro. Gentileza, volta. Agora, já em Portugal, fico pensando se não tem um pouco a influência de Gil Vicente no Alto da Compadecida. E depois o terceiro cordel que ele usa como é que chama? Da soberba. O castigo da soberba. Castigo da soberba. Castigo da soberba. Seria o julgamento no final ali. O julgamento. Porque esse alto, quer dizer, é claro que o Alto da Compadecida ele é muito mais cômico, visível do que os altos de Gil Vicente, pelo menos para nós. Pode ser que a época, o efeito produzido pelo Alto de Gil Vicente. Mas lembra um pouco o Alto da Barca do Inferno. Outro achado é o Cristo Negro, né? Genial. Foi genial mesmo. Genial. Isso eu gostaria de saber como é que surgiu essa ideia dele. Porque é um Cristo completamente atípico de como ele é tradicionalmente representado no Ocidente. Agora, o alto... eu nunca assisti uma grande montagem do alto em teatro. Mas é interessante porque há 3, pelo menos, grandes montagens para cinema do alto. Né? É. Essa do Matheus Nartegari,
Silvio Reis. Guerra Reis. Tem uma que o Bogos fazia o papel de João Grilo. Essa é mais antiga. Mais antiga, preto e branco ainda. É. E tem essa dos Dos Trapalhões, Trapalhões. que eu acho ótimo. Eu Acho não mais conheço divertida. dos Trapalhões, Nossa, tô É muito curiosa. divertida, É muito hilário. divertida. Tô curiosa. Muito Sabe engraçado. que a Palhaço gente também é acha no ótimo. comércio? Acha. Comércio, internet também há. Agora, tem muitos trabalhos sendo feitos sobre a Ariana aqui em Belo Horizonte. Que eu saiba, não. Eu tenho dado curso sobre Ariano. Agora, a última vez que eu dei foi sobre as iluminogravuras. Mas era pós-graduação, então esses cursos que são assim, muito fora, vamos dizer assim, da moda acadêmica atual, não tem grande frequência. Eu devia ter tido lá uns 7 alunos no máximo, sabe? Mas nosso exemplo foi sobre as iluminogravuras. Que é algo também muito medieval, né? Eu gosto muito. Muito medieval. O Ariano tem uma verve medieval. Né? E aí, nessa verve medieval, transparece muito também uma crítica à modernidade. Né? Ao individualismo. Ainda que João Grilo possa ser pensado como o individualista, ele ao mesmo tempo que se preocupa em salvar todos ali. Né? Acaba salvando todos. Interessante no julgamento que revelaria, né, assim, a verdade das coisas. Ele que apela para a compadecida. Ele que apela para a compadecida. Ou seja, tudo que ele faz ali é referendado. É interessante, até eu estava pensando nisso quando eu estava vindo para cá. Durante todo o teatro, mostra ele, né, agindo, mostrando sua astúcia para conseguir as coisas, igual eu estava falando, para sobreviver. Mas ele não desrespeita as normas à toa. Tanto que no finalzinho, depois do julgamento, quando o Chicó promete dar o dinheiro que ele tinha recolhido, né, para Nossa Senhora, caso se ele voltasse a viver, ele cumpre. Eles falam, ai, minha Nossa Senhora, que promessa mais... Mais sem jeito, como é que mais se fala? Tá até marcado aí no final, tem uma orelha. É interessante, isso que eu acho que mostra a questão do jeitinho. Ele usa, né, a questão da superação Promessa da norma desgraçada. A promessa desgraçada, a promessa sem jeito, Chicó. Exatamente. Se não precisasse, ele não usava. Ele usa para sobreviver. Por isso essa questão do herói. Quando ele não precisou, lá no finalzinho. E é uma parte interessante aí que ele fala, a gente vai ficar rico, vai ficar igual o padeiro? Não. Na desgraça a gente já sabe trabalhar, já sabe viver. Ou seja, eu prefiro essa situação. Interessante que fecha desse jeito. Ele não descumpre a norma, né? No caso aí eu acho que seria a norma moral mais ligada à religião, tanto que o julgamento é por um Cristo, né? Não seria uma norma de Estado, mas seria uma norma moral religiosa. Aí no final mostra isso, ele não descumpria a norma à toa, ele descumpria porque ele estava passando fome. Então ele tinha descumprido a promessa feita até por outra pessoa em relação a Nossa Senhora. Há um estado de necessidade. Seria o estado e aí tem essa questão do jeitinho. E é interessante que envolve também aquele conceito aristotélico de frônesis, né? Essa prudência de conseguir visualizar as diferenças nas situações. Né? Perceber essas diferenças. É interessante que para conseguir dar essa resposta correta, tem que viver o caso. Quem melhor que ele que vivia? Ele que sentia a dor da fome. Era ele que via o patrão, por exemplo, não pagando ele aquilo que era merecido. Ele sofria isso, ele sentia isso. Então, quem melhor que ele, né? É interessante que até no julgamento eu percebo 2 momentos. Existe o julgamento antes da compadecida e depois da compadecida. O julgamento antes da compadecida, né, o Jesus se apresenta legalista. Depois da compadecida, ele já se percebe um Deus de amor e de perdão. Muda a concepção. Ou seja, porque a compadecida traz uma novidade. Ela apela para a natureza humana de Jesus, que também foi um exilado, foi
foi perseguido. Isso muda toda a trajetória do julgamento. Aham. Ou seja, se fosse caminhar pela primeira etapa, todo mundo ia ser condenado. Condenado, né? Aí quando há atrás dessa novidade, tudo muda. Aí vem a figura do perdão, vem a figura do purgatório também, Ah, né, que algumas pessoas são levadas ao purgatório. Essa é uma ideia interessante da peça. E a segunda chance do João. E o João Grilo Juízes volta, humanos né? Ele volta. julgam melhor. É. Né? Agora, não sei onde foi que eu li que talvez o João Grilo não tivesse morrido mesmo. E ele tivesse tido um delírio, ele tivesse ficado desacordado, tivesse visto toda aquela cena do julgamento. Mas o Chicó que fala no final que ele estava morto e que ele volta. Que ele tinha feito uma promessa. Sim. Ela aparece lá, já prestes a ser enterrada. Exato. Já aparece prestes a ser enterrada. O que não impede de ser, por exemplo, uma catalepsia, alguma É coisa, né? verdade. Com certeza. Mas é interessante a originalidade dele. É muito, muito legal. Então outra coisa também, a gente estava conversando em relação a isso. A Oriano, essa semana eu passei quase a semana toda vendo algumas entrevistas dele. Ele fala que ele é dramaturgo, né, mexe com teatro e também é poeta. Só que a fonte que ele considera de tudo seria a poesia. Só que em relação à poesia ele não é reconhecido. Ele é reconhecido mais como na área do teatro e dramaturgo. Eu acho que, pelas conversas que eu tive com ele, eu acho que ele é um pouco frustrado por não ter a sua poesia reconhecida. Sabe? Eu não conheço a poesia dele. Mas é muito boa. Você não viu aí essas iluminagravuras? Vi. Todas elas são da poesia dela. O